viviam, tá? A gente vai ver aqui registros de animais, uma pessoa aparentemente com um filho na barriga, uma mulher, né? Outros animais. Então, a partir dessas imagens, a gente pode, né, supor, né, entender a forma que eles viviam, né, em relação à caça, à pesca, poderia ser um lugar de ritual. Então, a partir dessa fonte histórica e uma análise arqueológica desse sítio arqueológico, a gente pode chegar a algum conhecimento, né, de um contexto pré-histórico, né, dito assim, aqui da região. Aqui está uma pintura, tá, de 1895, A Redenção de Campo, uma pintura que eu trabalho muito em sala de aula, que fala sobre a questão racial no Brasil, né? É uma fonte histórica que vai nos ajudar a entender, né, o racismo, o preconceito no nosso país. É uma obra de arte do final do século XIX, né, onde que a gente vê uma avó agradecendo aos céus pelo fato dela ter um neto branco que provavelmente não irá sofrer, né, as mesmas mazelas, a mesma miserabilidade, o mesmo preconceito, as mesmas violências que ela viveu. Aqui é a filha dela e provavelmente o genro dela. Então, a partir dessa obra de arte, a gente vai entender como aquela sociedade daquela época pensava, né, de certa forma, e agia. E aqui uma fotografia, né, uma fotografia da época da ditadura militar. A gente está vendo aqui 2 policiais correndo atrás de uma pessoa. O fotógrafo conseguiu pegar essa imagem, né, eles com cacetete nas mãos. Dá para exemplificar o período, né, de violência e autoritarismo que a ditadura militar atuou aqui no Brasil. A maneira, né, autoritária e ditatorial que os militares atuaram aqui no nosso país naquele período ali de 1964 a 1985. Beleza? Então percebam que são fontes históricas distintas, mas que as três oferecem elementos que possibilitam a gente entender melhor o contexto no qual elas foram produzidas. Fontes orais. Essa aqui passa desapercebida e a gente faz direto. Numa simples conversa com nossos avós, com o vizinho, com o amigo mais velho, quando eles relatam, né, coisas que aconteciam lá no passado, isso é uma fonte histórica. Muitos trabalhos historiográficos são produzidos a partir disso. Por exemplo, a gente quer estudar, vamos supor, as relações de trabalho na região de Irecê há 50 anos atrás. Provavelmente você vai achar muito pouca coisa escrito sobre isso. Então, para a gente entender as relações de trabalho na região de Irecê há 50, 60 anos atrás, a melhor maneira de estudar é você procurando pessoas de 80, 70 anos de idade e entrevistá-las. Então, entrevistas, relatos dos mais velhos, cantigas, são possibilidades também da gente estar entendendo contextos, né, do passado. E outras fontes históricas são a cultura material. O que é a cultura material? São os monumentos públicos, ou seja, aquelas estátuas que tem na praça pública, exemplo aqui em Pedutra, aquele gerador que tem naquela praça da antiga prefeitura, são bustos de políticos da cidade que tem nas ruas, brinquedos, móveis, roupas, ferramentas, ou seja, um ferro, a brasa é uma fonte histórica. Aqui está uma cerâmica, né? Um pote de barro, é uma fonte histórica, né? Que a gente vai perceber a cultura do povo, né? Os indígenas, né, são precursores nesse tipo de tecnologia. Então, se você se depara com um vaso desse, você vai perceber a influência da cultura indígena em determinado povo. As construções arquitetônicas, né, que você vê aqui, uma arquitetura portuguesa, colonial. Então, a partir dessa arquitetura, você consegue perceber um período em que o Brasil era colônia de Portugal. Aqui coloquei algumas ferramentas líticas, né? O que é ferramenta lítica? São instrumentos feitos de pedra, que provavelmente o homem pré-histórico ou os indígenas, né, que viveram aqui na região utilizavam, restos de cerâmica. Então, a partir dessas materialidades, você consegue entender como era o funcionamento daquela sociedade, quais eram as influências que atuavam naquela sociedade. Então, essa
da última fonte histórica aqui que eu tenho para relatar para vocês. Então, em relação à fonte histórica, a gente tem as fontes escritas, as fontes visuais, as fontes orais e as fontes da cultura material. 4 maneiras de o pesquisador acessar para produzir o conhecimento histórico. E como é que é produzido esse conhecimento histórico? O historiador é o profissional responsável onde ele estuda o passado e o presente. Não, vamos lá. O historiador é o profissional que estuda o passado e o presente e a relação entre esses dois tempos. Isso aí eu já falei para vocês. O historiador, ele parte do presente, acessa o passado no sentido de entender esse presente. Mas para ele partir do presente, ele precisa de estudar esse presente também. Então ele entende o presente que ele está inserido, tá? Depois que ele entende o presente que ele está inserido, ele vai ao passado, estuda aquele passado e tenta estabelecer uma relação entre esse passado e esse presente, para assim ele construir um conhecimento mais integral da realidade. Deu para entender? E como que esse conhecimento é construído? Então, aqui eu coloquei as etapas de como o conhecimento histórico é construído. Primeira coisa que o historiador faz, ele escolhe o tema que ele quer estudar. Eu vou dar um exemplo mais à frente, vou falar sobre as mulheres, e ele delimita o tempo, tá? Por exemplo, vamos estudar as mulheres do século XIX. O historiador reúne as fontes, ou seja, ele vai começar a reunir todas aquelas fontes, fontes escritas, fontes orais, se tiver condições, se tiver alguém vivo da época, fontes visuais, fontes materiais. Então ele vai ler, ele vai ouvir, ele vai ver, e ele vai verificar se essas fontes que ele recolheu são confiáveis. Depois que ele selecionou as fontes confiáveis, ele vai tentar interpretar essas fontes. Vou dar um exemplo. Conhecimento histórico da mulher brasileira no século XIX. Aí eu coloquei aqui 3 fontes históricas diferentes. Uma fotografia, um quadro e a Constituição Brasileira de 1891. Então, a partir dessas 3 fontes históricas, vocês vão ver que é capaz da gente tirar fazer uma série de interpretações. Vamos olhar essa foto aqui. Ó. A gente está vendo uma família, tá? Provavelmente o pai, a mãe e as 2 filhas, tá? E aqui a gente está vendo 2 mulheres, né, escravizadas. Então, por essa imagem, a gente vê que o homem está no centro da fotografia, a gente vê que as mulheres são uma espécie de coadjuvantes na imagem, provavelmente na sociedade. A gente sabe hoje em dia que nessa época as mulheres, né, eram criadas para ser mães de família, né, cuidar do marido e dos filhos. Então percebam que essas mulheres estão aqui de maneira coadjuvante em relação ao homem, que é o patriarca da família, o chefe da família. E além dessa questão aqui, a gente consegue perceber que existiam 2 realidades em relação às mulheres. Tem a realidade das mulheres ricas, que estão sentadas, vestidas de branco, a roupa limpa, clara, alva, né? Provavelmente roupas caras. E 2 mulheres escravizadas, as negras, com roupas mais simples e tal. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue perceber a condição submissa das mulheres em relação aos homens e, além disso, a hierarquização social entre mulheres brancas e negras naquela época. Olha o tanto de informação apenas numa imagem. Aqui, um quadro da época, a gente vai ver isso. A mesma coisa que eu acabei de falar anteriormente, as mulheres eram criadas para ser donas de casa, né? Esposas e mães. Ela ensinando provavelmente a filha, né, a costurar. E nesse mesmo contexto, uma mulher escravizada com seus filhos, também fazendo trabalho doméstico ali, convivendo numa relativa harmonia, né, retratada nessa imagem, mas a gente vê aqui também o contexto social, né, de mulheres brancas, né, socialmente numa posição superior, né, você vê que elas estão sentadas e a mulher negra escravizada no chão, mas fazendo a mesma atividade, né, uma atividade doméstica. E realçando a questão da escravidão, que era uma realidade do Brasil do século XIX, que só foi extinta oficialmente em 1888. E por último aqui, uma fonte histórica que dá para estudar na época, a Constituição de 1891,
que a gente vai ver que a mulher nessa época não tinha direito ao voto, tá? A mulher só vai votar no Brasil em 1934. A questão do divórcio, né? Que só o homem poderia acessar, se eu não me engano, nessa época. Em caso de traição, até pouco tempo, o homem tinha o direito de tirar a vida da mulher, no sentido de lavar a sua honra. Então, se a gente estudar os direitos da mulher nesse contexto dessa Constituição de 1891, a gente vai perceber que a mulher vivia às margens da sociedade, né? Sem direito à educação, à participação política, entre outras coisas. Então, percebam que são fontes históricas da época, na qual nos permite fazer diferentes interpretações dessa época e desse tema. Então, isso aqui acho que é o mais importante. O resultado de todas essas interpretações é uma versão da história. Muito importante, gente, as questões do IFA gostam de explorar isso. O conhecimento histórico não é uma verdade absoluta. Essas interpretações que a gente tem falando não é uma verdade absoluta. Essas interpretações, elas podem ser criticadas e muitas vezes elas podem ser até superadas, ou seja, elas podem ser colocadas como equívocos. Então, as interpretações feitas pelos historiadores são apenas uma versão da história, não são uma verdade absoluta, porque podem também surgir novas fontes. Às vezes a gente está trabalhando sobre o contexto da mulher no século XIX com essas 3 fontes, mas podem surgir novas fontes que descredibilizam todas as interpretações que a gente fez anteriormente. Então, ter sempre em mente isso. Conhecimento histórico é uma interpretação, né, de fontes históricas de um passado que não é uma verdade absoluta. Tem que ficar claro. E que essas interpretações elas podem sofrer críticas e elas podem em algum momento ser superadas. Eu frisei aqui, é apenas uma interpretação. Para fechar, né? Os estudos históricos hoje em dia acontecem de maneira interdisciplinar. Mas o que é isso, professor? O historiador hoje em dia, gente, para produzir o seu conhecimento, ele utiliza de conhecimento de outras áreas para poder avançar nos seus estudos. Ou então vai trabalhar em paralelo com outros profissionais. Entre eles a gente pode colocar geógrafos, arqueólogos, sociólogos, antropólogos. Então, a partir do conhecimento de outras áreas, a gente dá avanço ao conhecimento histórico. Aí eu coloquei aqui como exemplo da arqueologia. A arqueologia, ela estuda vestígios materiais, ou seja, restos de casas, né? Aqui você está vendo algumas ruínas, pinturas em cavernas, urnas funerárias, né? Que são potes onde é que, por exemplo, que pessoas eram colocadas dentro, enterradas, esqueletos, múmias. Aqui são algumas imagens lá do Museu Central, né, de algumas ferramentas de pedra que os indígenas da região usavam, pedaços de cerâmica, de potes de barro, aqui ossos, né, da fauna da época que vivia na região. Então, a partir desses conhecimentos aqui oferecidos pela arqueologia, o historiador pode, vamos dizer assim, incrementar as suas interpretações do passado. Beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai terminar por aqui. O objetivo principal era para mostrar para vocês, né, que a questão do tempo é relativa a depender da cultura, da civilização e da sociedade, que o conhecimento histórico é uma interpretação do passado, que não é uma verdade absoluta, que pode ser criticada e muitas vezes ela pode ser superada se surgir novas fontes, e que esses são os pontos principais que o IFLA gosta de cobrar, e eu vou tentar depois estar mandando algumas questões sobre esse tema para vocês. Espero que tenham gostado da aula e garanto que as próximas aulas serão mais curtas. É porque esse tema é muito abrangente. Qualquer dúvida, é só me procurar. Obrigado, boa tarde, abraço a todos.